a meditar a partir do versículo: Pai, em nome de Jesus, os nossos pecados mais uma vez, que tu perdoe-nos. E Deus, usa-me conforme a tua vontade, o teu Espírito Santo agora neste momento, ó Deus e Pai, para que nós absorvamos a tua palavra neste momento, ó Deus e Pai, que será anunciada antes do momento de nós cearmos, ó Deus. Assim eu peço que tu uses conforme a tua vontade, usa-me, ó Pai, conforme o teu querer, em nome de Jesus Cristo, é o que eu peço nesta noite, para que a tua palavra, meu Pai, ela faça o efeito para o qual ela foi enviada, meu Pai, na terra. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e entrego a direção, meu Pai, da minha vida para anunciar a tua palavra ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Se você puder colocar-se de pé, se não, pode ficar sentado. Se não, fique de pé. Hebreus 5, vamos ler a partir do versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de se condoer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem não podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Podemos assentar. Então, aqui fala do sumo sacerdote, no versículo 1 que nós lemos, fala que o sumo sacerdote, ele era tomado, dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, ou seja, para fazer sacrifícios, tanto por ele mesmo, como também para as pessoas, como está no versículo de número 3. Então, por ele ser um sacerdote, um sumo sacerdote, na carne também, homem com fraquezas como nós, ele era capaz de condoer-se, de ter compaixão, de tratar com brandura os ignorantes. Quem são os ignorantes aqui? Os que não tinham conhecimento e dos que erravam também. Então, o sumo sacerdote, ele tanto fazia sacrifício pelos ignorantes, que não tinham conhecimento e erravam, quanto também para ele mesmo. Porque ele também era homem rodeado de fraquezas. Então, mesmo ele sendo o sumo sacerdote, que era ali no sacerdócio Israel a posição mais alta, ele era um homem também de fraquezas. Não é? Ele era um homem como os outros, porém, ele era separado por Deus para esse ofício, levar os sacrifícios dos homens a Deus e fazer os sacrifícios, as ofertas, como nós conhecemos. E aí no versículo de número 4 diz assim,
Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aí alguém pode pensar assim, pastor, mas o sacerdócio de Israel, em alguns períodos, foi tão corrompido, comprado. Por que está falando aqui que ninguém toma esta honra, como está no verso 4, para si mesmo, senão quando por Deus é chamado, né? Como aconteceu com Arão. Deus é que chamava, aqui está falando no sentido do sumo sacerdote constituído realmente dentro das leis de Deus, das prescrições de Deus. Não está falando, não está entrando assim em todos os detalhes. Todos os que foram sumos sacerdotes, né, foram homens chamados por Deus, fizeram tudo certo, não. Aqui está referindo-se como no caso de Arão, por exemplo. Quem levantou Arão? Não foi Deus que levantou Arão por intermédio de Moisés para ser o primeiro sumo sacerdote da história do Israel já constituído como nação? Foi Arão. Então, ninguém poderia tomar para si, não é, essa honra de ser chamado sumo sacerdote, ou sacerdote, no caso da lei, né, como havia acontecido com Arão. Verso 5. Assim, agora é outra questão que nós vamos trabalhar mais. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então dá um outro exemplo de Jesus Cristo, né? Que não glorificou-se a si mesmo. Quem glorificou a Cristo? Foi Deus, que enviou a Jesus Cristo, não é? Ele que é o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois eu vou falar um pouco sobre Melquisedeque. Então, quando fala na parte final do verso 5, Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei, isso está lá no Salmo 2, verso 7. Pastor, mas a Bíblia fala que Jesus ele já era desde o princípio. Então, como é que está falando aí Deus, né? Como fala no Salmo, verso 7, capítulo 2? Deus falando: Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Então tem coisas na Bíblia que é difícil, né? São de, assim, difícil interpretação. Mas, aí a gente tem que entender uma coisa. Eu creio assim, quando fala aqui, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, está falando da geração física por meio de Maria quando ele veio ao mundo, não é? Está falando aqui com relação à divindade, à existência de Cristo. Está falando a partir da vida dele ao mundo. Ele foi gerado pelo ventre de Maria. Ele foi colocado em Maria, ele foi concebido, né? Ela engravidou-se do Espírito Santo. E assim, ela o gerou por meios humanos, porque ele veio por meio humano, né? Por meios humanos, como nós bem sabemos. Então, eu creio que é nesse sentido. Porque às vezes a pessoa lê isso aqui, na Bíblia fala que Jesus não é gerado, Jesus não foi criado, ele sempre existiu, né? E é muito difícil a gente tentar explicar essa doutrina assim, detalhadamente, mas nós podemos entender que Jesus Cristo, ele sempre existiu eternamente. Agora, explicar isso tem partes na Bíblia que a gente, por exemplo, quando você vai lá para a carta aos Colossenses, fala assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele estava na criação com Deus, né? Então, se ele é uma pessoa, um ser criador, nós podemos entender que ele não foi criado, né? Ele também tem atributo de criador, não de criatura, como Deus ele criou. Por isso que Deus, ele estava na criação do mundo com o Filho e com o Espírito Santo. Você vai ver isso em Gênesis, né? Na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Você vai ver em Gênesis. Mas, é só para explicar um pouquinho isso aqui. E aí no versículo de número 6, acompanhe comigo, por favor, como em outro lugar também diz: Tu és
segundo a ordem de Melquisedeque. Já fala que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, parece que 4. Então, esse Melquisedeque, a Bíblia fala em Gênesis que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que a Bíblia não fala muita coisa dele. Fala que Abraão lá, foi abençoado após ter voltado da guerra lá, onde ele foi resgatar Ló, não é? Ele voltou daquela guerra que ele teve e ali ele se deparou com Melquisedeque. A Bíblia diz lá em Gênesis 14, abra alguém aí em Gênesis 14, só para a gente esclarecer isso aqui, interessante, né? A Bíblia falando da própria Bíblia, explicando, né? Gênesis 14, capítulo 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, casa de Jerusalém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão, que ainda era Abrão, não Abraão, ainda não tinha cumprido a promessa, e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, vou até aqui, né? Então, a Bíblia não fala muito, voltando lá para Hebreus 5, para nós sabermos aqui, a Bíblia não fala, é meio místico esse ministério de Melquisedeque. Quando a Bíblia não fala muito, a gente também não deve falar muito. Agora, o que se entende quando fala que Cristo é sacerdote, segundo a ordem, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Então, a palavra Melquisedeque, aqui nesse contexto, significa que o sacerdócio de Cristo ele é eterno. Então, refere-se a isso. Alguns dizem que Melquisedeque é um tipo de Cristo, pode ser falado assim também, mas como é uma coisa que a Bíblia não fala muito, e aqui fala que ele é sacerdote de Melquisedeque, segundo, melhor dizendo, a ordem de Melquisedeque, para falar da eternidade do sacerdócio de Jesus Cristo. Amém? E agora vamos para o 7. Acompanhe comigo. Aqui eu quero trabalhar um pouquinho, que a mensagem aqui vai ficar mais clara com relação à Santa Ceia. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, vamos ler o versículo também, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Bem, então Cristo, aqui como está no verso 7, nos dias da sua carne, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrá-lo da morte, que era Deus, E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa da sua pessoa, de quem ele era, da sua dedicação, ele era o Deus encarnado, Enfim, então ele foi ouvido por Deus. Então, nos dias da sua carne, ou seja, ali quando Jesus, nós podemos entender essa passagem lá, quando Jesus estava orando no Getsemane, Quando ele estava lá no Getsemane, ele orando, ele ali teve uma forte angústia, porque ele saiu um pouco dos discípulos para orar, e ele orava assim: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha, como tu queres. Então ali foi complicado. E quando ele chegou para ver os discípulos, como eles estavam, os
Senhor os encontrou dormindo. E aí ele disse, né, que eles não podiam vigiar com ele nem por um momento. Eles deveriam vigiar. Ele disse isso a Pedro, e é lógico que aos outros também, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa é uma mensagem. Jesus ali orando, angustiado, quando ele chega aos discípulos, ele encontra os discípulos dormindo. Ele encontra os discípulos ali que, naquela ocasião, deveriam fazer o quê? Eles deveriam estar ali fazendo o quê? Orando. E ele encontrou-os dormindo. E isso por 3 vezes. Mas quando ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, meus irmãos, o espírito que nós temos, às vezes o nosso espírito está pronto, não é? O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, nós temos que entender que ela é fraca. É por isso que às vezes tem pessoas que caem, porque a carne é fraca. Nós temos que vigiar naquele momento. Os discípulos não vigiaram com ele, não puderam orar com ele nem por um momento, e ali era um momento antecedente à sua crucificação. A Bíblia fala que ele sentiu uma forte angústia. A Bíblia fala que Jesus, ele orando ali, o seu suor tornou-se gotas de sangue caindo na terra. Olha que coisa terrível, né? E quando a medicina, ela fala sobre isso, sobre o suor da pessoa transformar em sangue, diz que isso é possível, mas tem que ser um sofrimento muito grande para acontecer, uma angústia muito grande, para que o suor converta-se em sangue. Foi justamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Então, irmãos, ele sentiu uma aflição terrível. Com certeza, Jesus, naquele momento, ele quis deixar o cálice, pediu ao Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, essa condenação, esse castigo. Mas nem por isso ele saiu do propósito. Então, se o próprio Jesus, né, irmãos, ele teve vontade de sair ali daquele castigo que estava chegando para ele, porque na carne ele sofria, na carne ele sentia angústias, na carne, como nós sentimos, os sentimentos que nós temos. Então nós também temos que vigiar, porque às vezes o nosso lado espiritual está pronto, mas o nosso lado carnal que nós temos, o nosso corpo físico, às vezes não está pronto, às vezes ele fica suscetível, sujeito a algumas quedas. Então essa mensagem de Jesus aplica-se para nós também nesse sentido. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, se nós não vigiarmos, o que vai acontecer conosco? Nós acabamos também dormindo. Pastor, mas os discípulos já estavam cansados, já estavam esgotados. Jesus já estava prestes a ser preso, a ser levado para começar ali toda a trajetória da crucificação, todo o curso ali da crucificação. Tudo bem, mas nem por isso ele deixou de chamar a atenção deles. Então nós temos que entender uma coisa: a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne está sempre clamando para pecar, para nós dormirmos, para nós cochilarmos. Às vezes, eu digo agora no caso espiritualmente, né? Às vezes é para a gente estar atento espiritualmente e a gente está dormindo. E às vezes esse dormir espiritual pode custar caro, não é? Com certeza absoluta. Jesus disse a eles: vigiai para que não entreis em tentação. Antes de falar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele disse para que eles vigiassem, para que não entrassem em tentação. O que é entrar em tentação? Cair em tentação, não é? Então, irmãos, nós temos que fazer uma reflexão sempre da nossa vida e aprendermos com a Bíblia
Se o próprio Cristo, ele sentindo o peso, tentou sair, mas ficou, porque ali ele sabia que era a finalização do seu ministério. Ele não podia recuar. E até ali Jesus já tinha suportado tanta coisa. Jesus já tinha sofrido várias perseguições, várias calúnias, mesmo curando, pregando a verdade, mesmo não pregando. E naquele momento ali Jesus sentiu o peso dessa dificuldade. Mas a Bíblia fala, lá na narrativa, me parece que São Lucas, capítulo de número 22, que quando Jesus, na sua angústia, orando, o que aconteceu? Deus mandou um anjo e confortou Jesus. Só em São Lucas fala isso. Então, em momentos de angústia da nossa vida, o Senhor sabe. Ali a coisa estava tão assim, saindo fora do controle de Jesus, que o Senhor teve que enviar um anjo para confortar ele, para consolar ele, para ele finalizar ali e ser entregue pelos homens, como ele foi entregue, para começar ali a série de castigos que levariam ele à sua crucificação. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós estivermos angustiados, nós temos que orar como Jesus fez, porque o Senhor vai nos confortar. É duas coisas que aconteceram. Uma é o anjo ter vindo para consolá-lo, mas mesmo assim a angústia dele era tão grande que ele soou o sangue, não é? E quem é que nós devemos imitar segundo a Bíblia? Alguém pode dizer? Jesus Cristo. Olha só, irmãos, ele nos dias da sua carne ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas. Forte clamor e lágrimas. Olha só o que Cristo não fez nos dias da sua carne. Quer dizer, ele mesmo sendo filho, ele teve que ser aperfeiçoado. Não que ele tinha imperfeições. A palavra aqui é até no sentido de ser consumado. Ou seja, ele tinha que passar, mesmo sendo Deus, ele tinha que passar por aquele sofrimento, ter vindo como ele veio, para ser aperfeiçoado, para tornar o autor da salvação de todos aqueles homens que creem nele, que o temem, que obedecem a ele. Ele sofreu, mesmo sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então nós temos que aprender a obediência por meio do quê? Do sofrimento. Já viu as pessoas dizerem assim, parece que é até um método de Deus, né? Ele ensina a gente mais no sofrimento, a gente aprende mais. Mas acaba sendo uma verdade, talvez nem em todos os casos, mas uma série, né? Em muitos casos, é por meio do sofrimento que a gente aprende. E nem Jesus escapou dessa. É por isso que a gente deve pensar uma coisa: se nem Jesus Cristo escapou, nós iríamos escapar. Se ele, sendo o Cordeiro Santo de Deus, passou por isso tudo, será que nós teríamos uma regalia? Será que nós vamos ter acesso ao céu sem seguirmos Jesus Cristo da forma que a Bíblia fala? Porque ele quis sair da cruz, mas não fugiu da cruz, porque ele veio para ela. Então vai haver momentos em nossa vida como há, em que nós também vamos querer nos afastar, ou de repente, Senhor, não estou aguentando mais isso, porque cada um tem os seus problemas, né? As suas dificuldades, as suas adversidades. Mas aí a gente tem que lembrar que até Cristo mesmo, na sua grande aflição, ele pensou nisso, ele pediu isso ao Pai, mesmo sabendo que isso não iria acontecer. Pastor, então por que ele pediu? É porque às vezes a gente fica tão angustiado que a gente pede, a gente não aguenta, parece que a coisa fica com a bomba dentro da gente. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, faça alguma coisa por mim, porque eu já não estou mais aguentando. Aí de repente, como no caso de Jesus, Deus não vai tirar o cálice da sua vida,
mas Ele vai mandar força para você vencer, para você passar pelo seu cálice, para você passar pelo seu sofrimento, porque ninguém vai servir a Deus e ir para o céu sem sofrimento. Não existe isso. Qualquer outro evangelho pregado que não seja de Cristo é amaldiçoado, é anátema. O apóstolo Paulo disse isso, não é? Então não adianta a gente procurar uma outra via. A gente tem que pegar a nossa cruz e seguirmos diariamente Jesus Cristo. Venha o que vier, e virão problemas, irmãos. São tantas coisas. Tem dias que a gente fala assim com Deus: Senhor, parece que quanto mais eu estou buscando, menos coisas acontecem. Por que, Senhor? Será que tem alguma coisa errada? Às vezes a gente pensa assim, não pensa? Mas Jesus Cristo, se Ele fosse pensar assim, se Cristo fosse pensar assim, né? Poxa, Ele ia falar assim com Deus: Pai, o que eu fiz? Para estar pensando, Ele poderia ter falado isso em tese. Mas por que Ele não falou? Pai, eu não fiz nada para passar por isso. Não, Ele só disse assim: Senhor, se puderes. Por que a oração foi com poucas palavras e mais feita para que Deus tirasse dele o sofrimento? Porque o sofrimento era muito grande, mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali. Aquilo era inevitável. A missão dele era aquela. E qual é a nossa missão? A mesma de Jesus. A mesma. Em muitas vezes sofrer, em muitas vezes nós vamos também assim ter grandes aflições, e nós vamos chegar a ficar suados, não é? Às vezes até molhados. Já viu a pessoa quando está com muita aflição? Às vezes chega perto, eu estou pulando, mas você está todo molhado, está suando. A pessoa começa a ter sintomas não normais. Você olha para o rosto da pessoa, imagina Jesus ali, né? Naquele momento, a Bíblia não descreve muito isso, mas imagina o aspecto de Jesus. Pelas palavras da oração de Jesus, o aspecto dele, com certeza, provavelmente ficou um aspecto, assim, aparentemente estranho. Aquele aspecto de medo. Aquele aspecto, assim, de uma pessoa que realmente está para passar por algo terrível, como foi a morte de cruz. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que ele, Jesus Cristo, foi aperfeiçoado e tornou-se, como eu disse aqui, e o verso 9 fala, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui está a palavra. Então, sem obediência, alguém vai portar essa salvação? Alguém vai ter essa salvação na sua vida? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus é dado a todos os que obedecem, até o Espírito Santo. Então, sem obediência não tem céu, sem obediência não tem obra de Deus. É lógico que a obediência, irmãos, ela nos leva a sofrimento. É por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade de obedecermos a Deus, não é conforme diz a Bíblia. Mas ao mesmo tempo que nós temos dificuldade, nós temos que saber que é preciso, é necessário. É necessário porque não há outro caminho, não há outra forma. E nós temos essa tendência de não pensarmos nessas coisas. Quando acontece alguma coisa, basta acontecer e a gente logo às vezes se entrega às fraquezas. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos tendência a falharmos com Deus, a sairmos um pouco da caminhada, daquele alvo que é Cristo, né? Nós temos essa tendência, porque seguir Jesus é fácil. Ele disse que seria fácil. Ele prometeu alguma coisa com relação à caminhada e à salvação que seria fácil? Não. Ele disse que o caminho é exato. O caminho é apertado, estreito, né? E a porta é estreita. E poucos entrarão. Então, uma coisa que Deus tem colocado ao meu coração, eu não sei com os irmãos, esses acontecimentos, né? Se eu falar assim, pessoas morrendo, sempre teve pessoas morrendo, né? Então,
isso é um fato. Mas, ultimamente, tem acontecido coisas estranhas na Terra. Não é? Parece que o povo, o discernimento que eu tenho espiritual, o espírito do momento, é um espírito em que o povo está, assim, com aquela impressão de que coisas ruins acontecerão, mas de uma forma fria. Entende como é que é? O povo sabe que vai acontecer coisas ruins, mas às vezes o povo está naquela forma fria. A fé está fria, o amor está frio, as coisas estão aumentando na terra, e às vezes a gente fica um pouco assim atentados, não é? Nós ficamos às vezes um pouco apertados, assim, comprimidos, né? Sem saber o que vamos fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala que o fim das coisas, o fim dos tempos, o fim das eras seria um fim como está aí. Muito sofrimento, muitas coisas complicadas na terra, mas o Senhor tem falado ao meu coração uma coisa: pregue o Evangelho do Reino da Salvação de Jesus Cristo. Pregue ele a tempo e fora de tempo. Não fique preocupado com essas coisas que têm acontecido, com a friagem do amor e nem com o esfriamento também da pouca fé na terra, não. Pregue a verdade. Não fique focado nessas coisas, porque se você focar nessas coisas, elas te atingirão, e até a sua mensagem também vai ficar fria, vai ficar uma mensagem adaptada ao momento. Porque, querendo ou não, irmãos, você imagina bem, igreja, os discípulos, por exemplo, eles ali com Jesus, será que foi fácil para eles pregarem naquele tempo ali, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta tribulação? Então eles constantemente sofriam essas pressões, principalmente quando Cristo morre e assunta aos céus, e eles começam ali a obra já que foi designada, né? A obra que foi autorizada a eles. Aí eles sentiram um peso maior ainda. Agora é com a gente, o mestre foi embora, e eles foram vendo que tudo que Jesus disse a eles estava se cumprindo realmente, diariamente, constantemente. E qual tem sido a nossa posição diante dessa mensagem? Qual tem sido a minha? Eu falo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque não está sendo fácil ser cristão. Nunca foi, mas hoje parece que o engano tomou conta da terra. As coisas estão assim, como que eu vou dizer, embaçadas. A gente não está vendo muita coisa nitidamente. A incerteza tem tomado conta do coração das pessoas na terra. Por quê, pastor? Por causa do aumento da maldade, da multiplicação do pecado, por causa do engano. E às vezes as pessoas, elas vivem tanto, nós vivemos tanto nesse mundo de engano, que a gente fica meio que assim, né? Tem hora que parece que isso contamina a gente, ou vem para contaminar a gente. E aí, se a gente não vigiar, isso entra na vida da gente. A gente começa a ser cristão, olhando o mundo e as coisas que estão acontecendo de uma forma não segundo Deus, não segundo a Bíblia. Meus irmãos, nós não temos que ficar olhando o mundo e as coisas do mundo e estranhando isso, ou procurando um lugarzinho para a gente somente ficar tranquilo, afastado dessa coisa ou dessas coisas que estão acontecendo. Não. O nosso esconderijo é o Senhor, é Ele que nos protege. Somente Ele pode nos esconder. Não adianta, a gente pode ir para uma casa boa, a gente pode ter um emprego bom, a gente pode ter o que for aqui na terra, mas se a gente não estiver firme com o Senhor, essas coisas vão desmoronar, vão cair por terra. Pode demorar um pouco, pode ser a mais dia, menos dia, mas as coisas que não estão no Senhor, elas caem por terra, porque só pode permanecer aquilo que está no Senhor. Jesus Cristo, Ele só permaneceu no curso da cruz porque Ele ministrou certo, Ele pregou certo, Ele viveu certo, e em nenhum momento
saiu da vontade de Deus, embora as pessoas tentaram suborná-lo, embora as pessoas tentaram enganar Jesus, embora as pessoas tentaram tirar Jesus ali do ministério dele, mas Jesus em nenhum momento saiu, pelo contrário, ele falava que ele havia vindo à terra para fazer a vontade do Pai. E o cristão, ele tem que ter uma coisa no seu coração: eu não estou aqui na terra para fazer a vontade de ninguém em primeiro lugar, senão a vontade do Deus Todo-Poderoso. Essa é a vontade que nós temos que fazer em primeiro lugar, senão a gente acaba também se desviando espiritualmente. Aí vem uma coisa, atinge a gente, vem outra, até você casa, não é ninguém mais. Então não olhem para a direita, não olhem para a esquerda. No sentido de que eu estou falando? De caminhar com Jesus. Faça igual Paulo, foque em Jesus Cristo. Tem muita coisa para nos atingir. Hoje, irmãos, uma das coisas que mais eu tenho visto, eu creio que vocês também, pelo menos estou falando da minha sinceridade, as pessoas estão oscilando muito. Oscilação no que diz respeito a Deus. Não oscile na sua fé. Não vamos oscilar. Pastor, a gente erra. Mas se a gente errar, que voltemos logo para trás. E não sairemos dele, não nos abatemos dele para nada e ninguém. Porque só há um caminho, e é esse Cristo aqui, é o autor dessa salvação, para todos aqueles que obedecem a Ele. Porque, irmãos, essa obediência, eu vou finalizar para a gente partir da Santa Ceia. Adianta, por exemplo, eu, de acordo com a Bíblia, eu obedecer até no finalzinho da minha vida. Aí chega no finalzinho, eu dou uma passeada por lá, por onde Jesus não quer. Vai adiantar? Essa passeada vai custar? Então que nós, embora o sofrimento aumente, fiquemos. Deus tem o melhor para nós. Pode parecer que não, mas Deus tem o melhor. Para aquele que olha para Jesus e não fica se apegando às coisas que acontecem, olha, caminha, Deus tem o melhor. Não é no norte, não é no sul, né? Não é no leste, não é no oeste, é no plano de Deus. A coisa não é mudar, olha só, a coisa não é mudar o projeto, é focar em Jesus. Eu tenho visto às vezes pessoas mudando o projeto, mas por não estarem focadas não tem dado certo. Vamos orar. Se você pudesse, coloque sobre os pés neste momento. Eu vou consagrar esses elementos ao Senhor aqui. Pai, a igreja agora ora juntamente comigo. Nós consagramos, ó Pai, esses elementos ao Senhor, o pão e o vinho, para que a partir do momento em que nós, ó Pai, estivermos comendo o pão que simboliza o corpo de Cristo, bebendo o vinho que simboliza o sangue, nós estejamos comendo e bebendo do Senhor e salvação para a nossa vida. Assim eu consagro, ó Pai, esses elementos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mesmo hoje tu te
sangue que foi vertido na cruz do Calvário, como fala também a Bíblia, que nós somos justificados pela fé, mas também fala pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós devemos estar orando neste momento, que os irmãos estão fazendo, ó Deus. Sim, meu Pai, cada um está fazendo a sua oração. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas aflições, ó Pai, que às vezes nos levam a pecar, desses pecados que nós cometemos, ó Pai, nas angústias da nossa vida, nos desesperos, ou enfim, Senhor, por às vezes não vigiarmos. Não importa, meu Pai, importa é que nós estamos aqui de uma forma arrependida e nós cremos no sangue de Cristo Jesus que, ó Pai, nos purifica de todo pecado. Senhor, nós acreditamos, ó Pai, no sacrifício vicário, no sacrifício da cruz do Calvário, que faz com que nós sejamos purificados de todo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor e Deus, nós acreditamos que, mais uma vez nesta Santa Ceia, a partir do momento em que nós cearmos, ó Pai, quando estamos já na oração e pedindo perdão, o inimigo não vai, meu Deus, ter lugar para nos acusar, para nos atacar, porque nós estamos, pela fé, cumprindo o mandamento do Senhor, que é a Santa Ceia. Então, Deus, é por isso que nós cremos, Pai, que a cobertura está sobre nós, o sangue do Cordeiro. Ó Deus, o sangue que o inimigo não suporta, que vence o maligno, e ele sabe que onde está o sangue, meu Pai, a marca do sangue, desse sangue que foi na cruz do Calvário vertido por nós, pelos nossos pecados, ele não pode tocar, ele não pode, meu Pai, ter livre acesso, porque é marcado. Nós somos, ó Pai, selados pelo Espírito Santo, nós somos também marcados pelo sangue do Cordeiro, e assim que nós, ó Pai, a Ti pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que nenhum pecado fique, meu Pai, entre nós e o Senhor, impedindo-nos, ó Pai, dando legalidade para o maligno. Perdoa-nos de todos eles, pensamentos, atos e obras. Ó Pai, às vezes nós falamos algo que não devemos, pensamos, falamos e até, ó Pai, praticamos alguma coisa, mas sabemos que não é, ó Deus, pela nossa justificação, e sim pelo nosso arrependimento e a justificação de Cristo. E é o que nós cremos, ó Pai, que acontece na Santa Ceia, que é o dia do perdão para a igreja, para que assim nós, sendo julgados pelo Senhor, não sejamos condenados, ó Pai, como o mundo será. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão a todos os nossos pecados. Amém. Quem com fé orou, pode comer do seu pão. Quem não acabou de orar, pode ficar à vontade, que isso é muito pessoal. Quando você está orando lá, pode depois comer o pão que acaba de fazer sua oração. Diga assim: Deus meu, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para padecer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, quem orou com fé, come do pão. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Você agora, de igual forma, erga um pouquinho o seu cálice de vinho. Nós já comemos o pão que simboliza o corpo, agora vamos beber o vinho que simboliza o sangue, né? Diga assim também: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário, para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor e Deus, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu orou com fé do cálice. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
hino onde o Senhor convida-nos a ceia vir, né? Vem cear. Quando o hino fala vem cear, é por quê? Porque a ceia é o mandamento sem o qual não há nós sermos salvos. Hoje, às vezes, você fala assim, você é batizado, você ceia, a pessoa, né? Ainda não sou, estou vendo, ou coisa do tipo, né? Mas, irmãos, batismo e santa ceia são mandamentos. Quem vai entrar no céu lá se não batizou? Sendo que o próprio Jesus teve que ser batizado e nos ordenou para que fôssemos também. Então, que nós não deixemos de congregar e também cumprir o mandamento do Senhor. Amém? Faça assim com as suas mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Leve a todos, ó Pai, para os seus lares, neste final de domingo, na santa paz que vem do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual Ele nos concedeu,